Olá, meu nome é Bruno Stefano Teixeira, sou advogado há 18 anos e por 10 atuo em defesa do consumidor, principalmente dos que fazem uso dos serviços bancários. O objetivo desse vídeo é esclarecer aos usuários todos os abusos praticados pelas instituições financeiras, como cobranças indevidas de tarifas, juros e até de produtos que não foram contratados. Vocês sabem quanto pagam de água, de luz, folha salarial, despesas operacionais, mas já se perguntaram quanto vocês pagam de banco? Pois é, essa pergunta dificilmente terá uma resposta correta. Não só com relação aos valores, mas principalmente com relação à legalidade das cobranças, tanto das tarifas como dos juros contratuais. Os contratos vão, na realidade, desde a simples abertura de conta corrente a diversas formas e modalidades de empréstimos e serviços disponíveis pelos bancos. Mas o que fazer para reaver as cobranças indevidas dessas tarifas, juros e produtos contratados com as instituições financeiras? As soluções, na realidade, vão depender do problema de cada um. Porém, o mais importante é que durante a discussão junto às instituições financeiras, conseguimos suspender a cobrança e a negativação do seu crédito junto ao Serasa, SPC, entre outros órgãos de negativação de crédito. Um dos produtos oferecidos pela A7 Consultoria Empresarial é a ação de compensação com o direito creditório. Mas antes de falar da ação, eu preciso esclarecer o que é compensação e o que é direito creditório. Direito creditório nada mais é que uma ação judicial que transitou em julgado contra a instituição financeira, ou seja, não cabe mais recurso, porém o banco insiste em não pagar. Insiste em entrar com vários recursos de efeito protelatório, com a intenção de procrastinar ao máximo o pagamento ao credor. Compensação consiste, na realidade, num encontro de contas, onde o devedor é ao mesmo tempo credor da instituição financeira. Então o que ele faz? Na realidade, ele entra com uma ação e solicita para que se faça a compensação do seu direito creditório junto à dívida que ele tem com a instituição financeira correspondente ao contrato de financiamento que ele tem com o banco. Mas por que isso? A questão ela é matemática. Basta entender o seguinte: a sentença condenatória determina que o banco pague ao credor 1% de juros ao mês mais a correção monetária. Agora, por quanto a instituição financeira empresta esse mesmo dinheiro no mercado, o lucro é infinitamente maior do que o valor que ela pagaria ao credor. Isto é o que motiva todos os bancos a entrarem com os recursos protelatórios e a não pagarem os credores. Então, o que a A7 faz? Que produto é esse? Ação de compensação com o direito creditório. Nós compramos o direito creditório, vendemos o direito creditório por uma escritura pública. Após a escritura pública, nós entramos com ação judicial solicitando uma liminar para suspender cobrança, execução, a negativação do cliente em qualquer órgão de proteção ao crédito, como Serasa, SPC, CEPROC, cartório de protestos. E, logo a seguir, o objetivo é sustentar esta liminar nos tribunais superiores até a decisão final, que seria o julgamento, onde o juiz dará procedência na ação de compensação para que o cliente possa, no final, obter o êxito, que é o pagamento da dívida pelo Instituto da Compensação, comprando o direito creditório com um deságio praticado pela A7 Empresarial. Este é o produto da ação judicial de compensação com o direito creditório bancário oferecido pela A7 Consultoria Empresarial. A ação de prestação de contas consiste no direito do correntista em exigir que a instituição financeira preste contas de todos os lançamentos realizados
desde a abertura da conta até o presente momento. Para isso, é fundamental a realização de uma perícia nos extratos bancários, pois é através dela que nós vamos conseguir observar todas as tarifas e cobranças indevidas de juros realizados desde a abertura da conta corrente até o presente momento. Em se tratando de juros ilegais, apesar de nós identificarmos na mesma perícia da prestação de contas, a ação cabível não é a prestação de contas, é a ação revisional de contrato bancário, com ênfase, com destaque para a operação mata-mata. Agora, quando a cobrança ilegal indevida é de tarifas, essa sim é realizada pela ação de prestação de contas. O detalhe é que a prestação de contas ela pode ocorrer desde a abertura da conta até o presente momento. Por qual motivo? Muito simples. O serviço bancário ele é um serviço de natureza contínua e que, por causa disso, não existe prescrição. É por esse motivo que podemos buscar e periciar os extratos desde a abertura da conta até o presente momento. Vamos imaginar que a conta tenha sido aberta há 30 anos atrás. A perícia será realizada desde a abertura há 30 anos atrás até os dias de hoje. Agora, é muito importante entender o seguinte, que os bancos, no momento de fornecer esses extratos, eles não vão fazer isso de bom grado. Então, na maior parte das vezes, é muito comum a necessidade de se entrar com uma cautelar de exibição de documentos para conseguir a documentação necessária, os extratos, para aí sim periciar e buscar o ressarcimento das tarifas que foram cobradas de forma indevida. Com o seguinte detalhe: neste momento, nós pedimos a repetição de indébito em dobro por entender que esta cobrança é feita de forma ilegal. Então vamos agora para o fluxograma desta operação. Como nós fazemos? Primeiro, pedimos os extratos bancários ao cliente. Segundo, submetemos os extratos bancários a uma perícia. Terceiro, a perícia concluída, nós ajuizamos a ação solicitando a prestação de contas. Neste momento, nós já podemos requerer ao juiz uma liminar para suspender a cobrança, suspender a execução, suspender a negativação do crédito do autor em todos os órgãos de proteção ao crédito, como Serasa, SPC, CEPROC, cartórios de protesto, enfim, todos os órgãos de proteção ao crédito. Quando o cliente não tem dívida com o banco, não haverá a necessidade de requerer a liminar. Agora, a sentença vai sair igual para ambos os clientes, tanto para aquele que possui dívida como para aquele que não possui dívida. A sentença ela vai determinar que a instituição financeira preste contas de todos os lançamentos que foram realizados na conta do cliente. Um detalhe interessante nessa sentença é que ela vai determinar que o banco preste contas e apresente os cálculos sob pena de se convalidar os cálculos apresentados pela parte autora. Isso, para o cliente, é fantástico, até porque o prazo que é estabelecido, normalmente, ele é muito curto, ele é muito exíguo. No máximo, em 48 horas, o banco teria esta obrigação de apresentar os cálculos com relação aos lançamentos. A ação de prestação de contas ela é dividida em duas fases. Nesta primeira fase, nós vimos que o juiz condena o banco a prestar contas. Na segunda fase, nós vamos verificar o seguinte: a discussão vai girar em torno dos valores a serem ressarcidos pelas instituições financeiras, ou seja, vai se discutir a perícia realizada pelo autor juntamente à perícia que vai ser colocada pela instituição financeira. Mas normalmente os bancos não conseguem justificar as cobranças pelos seguintes motivos. Primeiro, o banco
No momento em que ele te cobra uma tarifa, ainda que ela esteja regulamentada pelo Conselho Monetário Nacional, ela precisa estar contratada. Então, o que nós observamos nos laudos periciais? A identificação de tarifas que são cobradas de forma ilegal e tarifas que são cobradas de forma indevida pela sua não contratação. Não existe em lugar nenhum a assinatura do cliente, a assinatura do usuário do serviço bancário de um contrato que autorize o banco a descontar essas tarifas. Este é o ponto fundamental que vai justificar o ressarcimento por parte do banco ao cliente que foi lesado no momento em que lhe foi cobrado uma tarifa que não estava contratada. Nessa segunda fase, o juiz condena as instituições financeiras a ressarcir as tarifas indevidamente cobradas, gerando para o cliente um direito creditório que poderá ser utilizado para compensar uma dívida que ele contraiu com a instituição financeira ou mesmo para compensar uma dívida contraída por um terceiro. Se a liminar for revogada na primeira instância, nós recorremos para o Tribunal de Justiça com o argumento de que, se a dívida se encontra caucionada, não existe risco para a instituição financeira no que diz respeito ao processo de execução. Portanto, é justo que se mantenha a decisão suspendendo a cobrança e a negativação do crédito para a parte autora. Caso ocorra a revogação na segunda instância, apesar do argumento ser o mesmo, ou seja, de que a dívida se encontra garantida, caucionada, a A7 Consultoria Empresarial se utiliza de uma garantia acessória, seja uma jazida ou um imóvel rural, para reforçar o argumento de que não existe risco para a instituição financeira. Portanto, não há por que não se manter a suspensão do pagamento e da negativação do crédito do autor. Este é o produto da prestação de contas oferecido pela A7 Consultoria Empresarial. Com relação ao prazo para se transitar em julgado qualquer ação judicial, seja de prestação de contas, seja revisional, seja ação de compensação, qualquer prazo que eu falar aqui seria até leviano da minha parte, porque não tem como se falar quanto tempo vai demorar uma ação judicial. Isso é muito relativo, principalmente considerando a possibilidade de se fazer acordo entre as partes. O deságio na aquisição do direito creditório, ele existe por um simples motivo, chamado de morosidade do Poder Judiciário brasileiro. Isso significa o seguinte: quando que o cliente vai conseguir receber do banco o seu direito creditório? Daqui 15, daqui 20 anos? É mais ou menos este o tempo que se leva para concluir, para se definir um processo de execução contra a instituição financeira. Então, muitas vezes, o que acontece? O credor prefere muito mais receber um valor agora, ainda que com deságio, do que esperar 20, 30 anos para receber o valor integralmente. Todo cliente, independentemente de estar ou não em recuperação judicial, pode se beneficiar desses produtos. Mas é claro que a recuperação judicial ela traz uma série de limitações, principalmente por causa do plano de recuperação. Até porque temos que lembrar o seguinte: ferir o plano de recuperação poderá acarretar na decretação da falência da empresa. Agora, é muito importante esclarecer o seguinte: nem sempre a recuperação judicial é a melhor solução para o empresário. Muitas vezes, ele tem plenas condições de se recuperar sem essa necessidade de formalizar um processo de recuperação judicial, principalmente se a maior parte da sua dívida for com o banco. Devemos lembrar que a recuperação judicial traz para a empresa uma imagem muito negativa, não só junto ao mercado
não só junto aos fornecedores, mas até mesmo junto aos seus clientes. Então, nem sempre a recuperação judicial é a melhor saída para se conseguir recuperar a empresa. Se a dívida maior for com o banco, eu não tenho dúvida que os produtos oferecidos pela SET seriam a melhor saída para o empresário.